Fala, Daniele, tudo bem? Bom dia, Adriano, Eliane, Nathalie, Michele Leão, caramba! Michele Leão é uma amiga de infância, desde a quarta série. Que bom você estar aqui, Michele. Que Deus abençoe muito a sua vida. Saudade de você, viu? Zilda, que bom, bom dia, bom dia. Bom dia, Eliane, bom dia, Adriano. Bom dia, irmã Zilda, que bom. Muito bom receber a Michele Leão aqui nesse tempo de devoção a Deus. Bom dia, Carla. Bom dia, pastora Edna. Que bom que vocês estão aqui. Nós estamos todas as manhãs às 7 horas da manhã. Bom dia, Liliane. Bom dia, Simone. Ana, bom dia. Que bom vocês estarem aqui. Donato, que bom. Muito bom. E nós estamos aqui todas as manhãs, às 7 horas, buscando a presença de Deus através da oração, através de sua palavra. E esta manhã é mais uma manhã. Aliás, hoje é dia dos professores, né? Se você é professor, professora, que Deus abençoe muito a sua vida. Eu sou professor também, então me sinto abraçado hoje, né? É o nosso dia. Que Deus abençoe muito cada um dos nossos queridos professores, que esse dia seja muito especial, né? O que seria da nossa sociedade, né, sem a presença dos professores que formam a nossa sociedade, formam as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Que Deus abençoe cada um dos professores. Eu já vi que tem professor aqui, então que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar, gente? Vamos buscar a presença de Deus. Hoje nós temos um texto muito especial também em Marcos e eu queria orar com você neste momento. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu, ó Deus, graça. Que esse dia, ó Deus, seja a celebração da Tua presença. Nós queremos pedir, ó Deus, neste momento, por cada professor, Deus, que papel eles ocupam em nossa sociedade. A importância, Deus, que eles têm na formação das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, porque cada fase das nossas vidas é uma fase de aprendizagem. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame a Tua graça sobre cada um dos nossos professores. Muito obrigado por esse tempo, que o Senhor abençoe esse momento, esta palavra em nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Bom dia a todos que entraram, vi a Fernanda aqui, minha mãe, o Cláudio, a Beth também, bom dia. São os que eu estou conseguindo enxergar nesse momento. Que Deus abençoe as nossas vidas. Eu queria ler para vocês o texto de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 18. Diz assim, Marcos, capítulo 10, a Beth também entrou aqui também, muito bom, Toninho, estão vendo aqui, Cláudio. Diz assim a palavra de Deus em Marcos, capítulo 2, a partir do verso 18. Diz assim, ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, essa é uma parábola incrível que Jesus coloca aqui. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura, uma outra parábola, remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior a rotura. Outra parábola, verso 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres, em odres novos. Esta é a palavra de Deus em Marcos capítulo 2, do 18 ao 22. Perfeito? Bem, gente, nós temos que observar uma coisa bem interessante nesse texto. Os discípulos de João Batista, João, o precursor do ministério de Jesus, e os fariseus que
Originalmente, veja, esse nome fariseus originalmente pode ser traduzido como os separados. Significa os separados. Então veja, os discípulos de João Batista e os fariseus, eles mantiveram a prática do jejum. Segundo a Didaquê, que é um documento antigo que nós temos no final do primeiro século, observe bem, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, no 2º e no 5º dia. Ou seja, nós estamos falando aqui daquilo que é importante para a prática, né, dos fariseus. O jejum era importante para o aspecto da observância ritual dos judeus. Era um importante aspecto dessa observância. Então veja, nós não estamos aqui falando de coisas triviais. Os discípulos de João e os fariseus, que jejuavam 2 vezes por semana, vão até Jesus interrogar acerca daquilo que é importante para a observância de seu tempo, para a observância judaica de seu tempo. E eles jejuavam 2 vezes. Agora veja, para a gente entender um pouco o que essa narrativa está nos dizendo. No calendário judaico atual, moderno, temos 28 dias de jejum. 28 dias destinados nesse calendário judaico moderno ao jejum. Só que no Antigo Testamento, Deus somente ordenou um jejum anual. Um jejum anual. E isso está lá em Levítico 16, o dia da expiação, Yom Kippur. E Deus, através de Moisés, disse bem claramente: afligireis a vossa alma. Essa expressão que está lá em Levítico 16. Depois você faça um exercício, leia Levítico 16 inteiro, você terá ali o dia da expiação. E no dia da expiação, essa expressão, afligireis a vossa alma. Veja, o povo de Deus, é interessante observar os textos que falam sobre jejum, para a gente entender quais são os sentimentos que estão por detrás daqueles que jejumam. Isso é importante percebermos, né? Então veja só, o povo de Deus jejuava em tempos de perigo iminente, de luta, de doença, de ameaça de guerra, desespero. Então esses ambientes de tristeza, de perigo iminente, de guerra, de violência, de luto, veja, o povo de Deus jejuava. Eu quero dar aqui alguns exemplos que podem esclarecer mais o sentido do jejum. Por exemplo, Ana jejuou diante de seu desespero, o desespero da infertilidade. Não sei se vocês se lembram da história de Ana, mas Ana era casada com Eucana e tinha uma rival, porque Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina dava a Eucana muitos filhos, Ana não, ela era infértil. E a sua rival Penina a provocava insistentemente. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 1. Então Ana chorava, derramava o seu coração diante do Senhor. Eli, inclusive, a confundiu como bêbada no templo. Tal era a tristeza que arrancava o coração dela. Veja, Ana jejuou diante de sua tristeza, diante de sua infertilidade. Um outro exemplo é o exemplo de Davi, que jejuou depois de ficar sabendo da morte de Abner. Vocês se lembram também de Mordecai e Esther? Mordecai e Esther jejuaram diante da ameaça de Amã, que era um grande conselheiro, comandante de Assuero, o rei. Eles jejuaram diante da tristeza ou do perigo iminente, porque todos os judeus poderiam ser executados. Diante dessa ameaça de morte, Esther, Mordecai e todo o povo, aliás, Esther diz a Mordecai: convoque o povo para jejuar 3 dias. E eles jejuaram. Perigo iminente. Daniel jejuou. Vocês se lembram do dramático capítulo 9 de seu livro? Sim, ao ler os escritos de Jeremias, ele percebeu o tamanho, a angústia do exílio. E olha que ele está lá depois, 70 anos, um castigo que Deus deu ao seu povo, corrigindo o povo da idolatria.
Mas ao perceber isso, ao ver isso, Daniel vestiu panos de saco, em sinal de tristeza, profunda tristeza e arrependimento diante dos pecados de Judá, de Israel, que precipitaram o povo ao exílio. Daniel pede perdão a si e pede perdão por seu povo. Então veja, o jejum era sinal de tristeza, de arrependimento, de angústia, de perigo iminente, de doença. Todas essas questões formavam o ambiente propício para o jejum. Agora veja, Isaías foi convocado por Deus para explicar ao povo o real sentido do jejum. Eu acho que sempre o povo usa as coisas mais lindas da Escritura para se precipitarem em religiosidade vazia e fria. Porque, irmãos, a tristeza, a angústia, o perigo são sinais que nos mostram sinceridade, arrependimento. O jejum de Daniel tinha raízes profundas na angústia que ele sentiu diante da realidade do exílio. Ana diante da sua própria dor. Davi diante da sua própria dor, a morte de Abner. Mordecai e Esther diante dessa ameaça que provocava a eles profunda tristeza. Mas às vezes a religião faz com que as coisas mais lindas da Escritura, do reino de Deus, tornem-se em amuletos. E aí Isaías é usado por Deus, é convocado por Deus para expressar através de sua mensagem o real sentido do jejum. E qual é o real sentido do jejum, segundo Isaías capítulo 58? Tristeza sobre o pecado. Tristeza, angústia e mais, oportunidade para ter misericórdia de quem não tem nada para comer. Isaías 58 fala sobre o jejum da justiça. Eu me lembro até hoje, nós fizemos com a juventude, quando eu ainda era pastor de jovens da Igreja Batista Atitude, nós fizemos um jejum de Isaías 58. E nos juntamos durante, 4 ou 8 sábados jejuando. A gente não comia absolutamente nada e tudo que a gente gastaria num restaurante, a gente trouxe diante do altar e a gente fez um montante. Alguns, acho que em torno de 13, 14 mil reais que nós juntamos com toda a juventude jejuando. E o que nós fizemos com esse valor? Nós ajudamos a reformar uma creche muito importante lá no Borel. O jejum da justiça, sim. Sinal de profunda tristeza diante do pecado, lembrem-se do exemplo de Daniel, e também uma oportunidade para exercer justiça. Justiça. A Beth está falando aqui que se lembra disso. Foi um momento muito lindo, muito especial da juventude, e a Beth participou muito disso. E foi uma coisa uma experiência muito, muito, muito incrível. Então veja, gente. Veja o que o jejum significa. Agora, é interessante também, para aumentar a nossa clareza diante do jejum, alguns aspectos que são importantes durante a passagem do exílio. Após o exílio, foram acrescentados 4 novos jejuns, todos esses jejuns lembrando ou rememorando eventos tristes, angustiantes, pelos quais o povo de Deus atravessou. Por exemplo, o jejum do 4º mês, que foi estabelecido depois do exílio, lamenta a invasão e a destruição do muro externo de Jerusalém por Nabucodonosor. O jejum do 5º mês lembra a queima do templo de Deus e de outros prédios. O jejum do 7º mês marca o assassinato de Gedalias, que tinha sido colocado como governador pelo rei da Babilônia. O jejum do 10º mês lembra o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor. Então veja, todos esses 4 jejuns que foram estabelecidos depois, durante e depois do exílio, rememoram momentos tristes e angustiantes do povo de Deus. Gente, o exílio foi um momento histórico triste. O povo de Deus, o povo de Sião,
viu seu templo sendo destruído, seus muros sendo destruídos, sua identidade sendo destruída, deportações, exílio de 70 anos. E os jejuns simbolizam essas fases angustiantes. Para quê? Para que os jejuns foram estabelecidos? Bem, um propósito santo. Eles lembravam os israelitas das coisas tristes que acontecem quando se negligencia a palavra de Deus. Então o jejum serve para trazer à nossa memória momentos tristes do povo de Deus, momentos pelos quais o povo de Deus atravessou destruição, exílio, queima do templo, para mostrar que tudo isso foi provocado porque o povo de Deus caiu em idolatria, caiu em prostituição religiosa, abandonou o Deus que tirou do Egito, abriu o Mar Vermelho, cuidou do povo no deserto. Sim, fez da rocha brotar água, mandou o maná diariamente. Queridos, todos os eventos, desde a saída do Egito, a abertura do Mar Vermelho, o cuidado no deserto, a conquista da Terra Prometida, simbolizam o cuidado de Deus. O envio da lei, a manifestação de Deus no Sinai, as ordens para o estabelecimento da justiça, a organização da sociedade que não tinha identidade, tudo isso serviu para cuidar do povo. E o povo de Deus, através dos pecados da idolatria, rompeu com os princípios, rompeu com a lei, quebrou a lei, distanciou-se de Deus, profanou o templo. Vocês se lembram da reforma de Josias em 2 Reis? Até prostituição cultural introduziram no templo, profanação do templo. O exílio é uma consequência natural daquela vida que o povo vivia. Você se lembra daquelas expressões que acontecem na historiografia deuteronomista, 1º, 2º Reis, aliás, historiografia que vem desde Deuteronômio até 2º Reis, dizia assim, a expressão comum no livro de Reis, e este rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Bem, essa expressão mostra que este rei profanou o templo, profanou a lei do Senhor, buscou outros ídolos. Exílio, consequência. Jejum rememora os momentos tristes, angustiantes pelos quais o povo de Deus atravessou, porque desobedeceu à lei, porque profanou o templo, porque caiu em pecado grave de idolatria e prostituição religiosa. Agora veja, aquilo que era sinal de tristeza, de angústia, de lembrança de momentos tristes e angustiantes, tornou-se mercado. Sim, mais uma forma através da qual o povo abusava do poder de Deus, da palavra de Deus. Os fariseus, os essênios, que foi um grupo que se separou dos fariseus, morando provavelmente em Qumran, todos eles tornaram a prática do jejum uma espécie de bajulação. Sim, prática para bajular Deus e obter o seu favor. Esse era o tipo de jejum praticado pelos essênios, pelos fariseus e essênios. Uma prática para bajular Deus e obter o seu favor. Tornou-se um dever, uma obra, uma lei. E aí Jesus vem e propõe essa parábola cristológica. Uma parábola que nos diz muito sobre quem Jesus é, por isso cristológica. Uma parábola que abre os nossos olhos para enxergar Jesus mais claramente. Diante dessa prática tão vazia, tão fria, tão ossificada de tentar convencer Deus, de tentar bajular Deus, Jesus vem e propõe uma parábola que descortina a sua face. E ao descortinar sua face, descortina a face do próprio Deus. Ele diz assim: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Veja a resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles?
O noivo está com eles. Jesus pergunta: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Gente, isso aqui é muito lindo. Se o jejum era um sinal de tristeza, de angústia, de lembrança, rememória de eventos tristes que marcaram o povo de Deus pela desobediência à lei, Jesus lembra aqueles fariseus que tornaram o jejum uma prática de bajulação, um amuleto religioso, que o noivo estava com eles. Às vezes a religiosidade é tão mesquinha que a gente se esquece da presença de Jesus. Deus estava diante dos olhos dos fariseus e eles queriam jejuar. O noivo estava com eles. O noivo estava com eles. Era hora de comemorar, de festejar. Até os rabinos, diante de uma festa, paravam os seus ensinos. Os discípulos estavam festejando e por isso comendo. Eu imagino que essa crítica dos fariseus, dos discípulos de João Batista, tenha possivelmente a ver com a refeição que Jesus fez com Mateus nas cenas anteriores. Aliás, nós estudamos isso ontem. João Batista comparou Jesus a um noivo. Ele disse assim: a noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. Veja, os discípulos de João Batista diziam lá em João 3, esse Jesus está batizando seus discípulos e muitos estão indo a ele, como se essa palavra fosse provocar inveja em João Batista. E João Batista, diz uma coisa muito interessante, ele diz assim: bem, a noiva pertence ao noivo. Eu acho que muitos pastores precisavam ouvir isso. E essa voz tinha que ecoar na cabeça de muitos pastores que acabam tratando suas igrejas como feudos, como propriedades. A noiva pertence ao noivo. E aí João Batista, ele diz sobre si mesmo: eu sou amigo do noivo, eu me alegro, eu estou em festa diante da presença de Jesus. Veja, os próprios discípulos de João Batista não ouviram isso. Deveriam ter ouvido isso que João Batista falou lá em João 3. Jesus tem que rememorar aos discípulos de João e aos fariseus que os discípulos estavam com o noivo. É tempo de festejar, é tempo de se alegrar. Por quê? Veja, eu disse, essa parábola é uma parábola cristológica. Porque diz assim: durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Está descortinando a face de Cristo. Por isso cristológica, é sobre Jesus. Está dizendo assim: o noivo está aqui. Jesus é o noivo. Jesus é o Messias esperado. Nós estamos em grande festa. Sim, festa, alegria. Só que ele diz, e aí ele fala acerca do seu próprio messianismo. Veja, dias virão, verso 20, contudo em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Sim, Jesus foi tirado. Veio a crucificação, a morte, a execução por parte do poder romano e judaico, pelas autoridades romanas e judaicas. Sim, ele foi tirado. E essa expressão aqui é muito forte, porque mostra a dor, a violência, a agressão deste ato. Neste dia jejuarão. Jesus estava com eles, era profunda alegria, era festa, era comemoração, como João Batista disse em João 3. Mas um dia o noivo foi tirado. Um dia o noivo lhe será tirado. Neste dia jejuarão. Sim, tristeza, lamentação, confissão de pecados, percepção de quem somos. E aí Jesus propõe outras duas parábolas. Ele diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque se ele fizer assim, a veste vai rasgar. Ao ser lavada, a veste rasga e o buraco se torna pior. Sim, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior o buraco. O buraco é maior. E aí ele propõe uma segunda parábola. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Sim, o odre era um recipiente de couro. Ali se armazenava o vinho.
Agora, esse recipiente de couro, ele tinha que ser novo para receber o vinho novo. Por quê? Porque ao fermentar, o vinho expande. E quando ele expande, se ele estiver em um recipiente velho, ele destrói, ele rompe o recipiente velho. Por isso, para o vinho novo, odres novos, recipientes de couro novos. Por quê? Porque com a expansão do vinho, se o odre for velho, rompe-se as antigas estruturas. Sabe o que eu pensei? Bem, as boas novas não podem ser usadas para remendar tradicionalismos desgastados. Eu quero repetir mais uma vez. As boas novas de Jesus não podem ser usadas para remendar tradicionalismos desgastados. O noivo estava ali, novidade, nova criatura, ser nova criatura. O Evangelho traz novidade de vida. O Evangelho traz transformação de estruturas. Os tradicionalismos são odres velhos que não permitem a expansão do vinho novo. Nós, como servos de Jesus, temos que ser recipientes novos, odres novos para acolher as boas novas que se expandem em nós. Vocês se lembram da parábola de Jesus sobre o fermento? O fermento é uma pouquinha quantidade de coisa que faz o bolo crescer. Ou a parábola do grão de mostarda, um grão tão pequeno, mas que se expande. Queridos, as nossas estruturas não podem ser odres velhos. As nossas instituições não podem ser fossilizadas nesses odres velhos. As nossas estruturas, as nossas instituições, as nossas igrejas, a nossa vida, os nossos corpos precisam ser recipientes novos, panos novos que acolhem o vinho novo, que se expande, as boas novas que se expandem. Que Deus abençoe as nossas vidas. Eu queria só ler no capítulo 5 de Lucas, no verso 39, diz assim sobre este mesmo texto: E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Acho que talvez essa seja uma das maiores mentiras religiosas. O velho é excelente. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. O que Jesus está dizendo? Nós precisamos ser recipientes novos, que recebem a nova criação, o reino que está se instaurando, estabelecendo justiça, igualdade, sim, amor. Esse reino que está penetrando na história, começou a penetrar em Cristo, mas continua penetrando através da igreja, pela força do Espírito Santo. Sim, nós não podemos obstaculizar as nossas vidas, eclipsar as nossas experiências com Deus por causa dos velhos tradicionalismos. Está na hora de nos abrirmos para as experiências novas, para o vinho novo, para que ele se expanda em nossos corações, alcançando novas vidas. Que Deus abençoe o seu coração no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Gente, vamos se abrir. Vamos nos abrir. Nós precisamos, sim, abrir os nossos corações para acolher o vinho novo, o evangelho que transforma, a graça de Deus. Sim, vamos deixar os velhos tradicionalismos para viver a novidade de vida que Jesus oferece. Que os nossos corpos sejam esses receptáculos novos, esses odres novos que acolhem o vinho novo do evangelho. Que Deus abençoe o seu coração. Senhor, muito obrigado por esta manhã especial. Muito obrigado. Nós queremos ser odres novos que acolhem o vinho novo do teu evangelho, da tua palavra. Deus, use as nossas vidas no nome de Jesus. Use as nossas vidas
para que o Evangelho, as boas novas, alcancem outros corações. No nome de Jesus. Amém. Gente, se você ouviu essa palavra e foi tocado em seu coração, talvez você nunca ouviu o Evangelho, ou você já ouviu, mas não acolheu o Evangelho, você pode agora entregar o seu coração a Jesus. Com uma oração simples. Essa palavra tocou o seu coração, tocou a sua vida, a sua história, e você está no meio do lodo, do caos, da tristeza, da angústia, e Deus quer entrar na sua vida. Jesus quer ser Senhor da sua vida. Faça uma oração simples, dizendo assim: Jesus, entra no meu coração. Assim como nós aprendemos o jejum, eu me arrependo de todos os meus pecados. Sim, eu abro meu coração para que o teu Filho amado Jesus seja Senhor da minha vida. Peça perdão. Faça uma oração a Deus pedindo perdão pelos seus pecados e abra o seu coração. Entregue o seu coração a Jesus. Eu sei que Ele vai construir uma vida nova aí em você. Sim, Ele vai derramar bênção na sua vida, porque, irmãos, uma vida sem Jesus é um caos, mas uma vida com Jesus é extraordinária. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Se você entregou o seu coração a Jesus hoje, você pode colocar o seu nome, manda uma mensagem para mim, né, e eu terei o prazer de ligar para você, de orar com você, né, de ler a Escritura para você e de às vezes indicar uma igreja próxima à sua casa. Tem muitas igrejas que proclamam Jesus como Senhor, que talvez tenha uma igreja aí perto da sua casa e eu vou descobrir. E eu vou indicar essa igreja para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Pode entrar em contato comigo, que eu faço questão de orar com você e de procurar uma igreja com você, para que você seja acolhido numa família de fé. Que Deus abençoe a sua manhã, o seu dia, no nome de Jesus. Feliz Dia dos Professores a quem é professor. Que Deus abençoe o seu coração, no nome de Jesus.